Esse é o Sobedcast, um podcast da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, onde você ouve bate-papos científicos sobre tudo que é novidade na endoscopia no Brasil e no mundo. Hoje, no podcast da Sobed, eu tenho a honra e o privilégio de ter a doutora Raquel Kenzie Almeida de Souza, coordenadora da Gastro da Universidade Federal do Paraná, chefe médica da endoscopia, diretora técnica da endoscopia e atual presidente do núcleo de CPRE. E a gente vai falar dos desafios da CPRE. Raquel, muito bem-vinda, é um prazer imenso. Você é uma pessoa, um ícone da CPRE, uma pessoa desbravadora, e é uma honra muito grande você ter aceitado esse desafio de tocar o núcleo de CPRE da nossa sociedade. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite. Para mim é uma grande honra estar conversando com você, meu amigo de longa data, e também estando aqui representando o núcleo de CPRE da Sobed, dessa gestão. Prazer imenso. Então, Raquel, eu gostaria de, como o próprio título disse, o desafio da CPRE, eu gostaria que você iniciasse essa nossa conversa desse desafio que foi você lá atrás, o seu interesse de procurar a CPRE, se você teve barreiras, se você teve algum problema de gênero que está na moda ou algum empecilho que... Eu sei que desistir durante nossa carreira toda, existem vários percalços que às vezes, independente, homem, mulher, que nos fazem às vezes repensar. Mas eu acho que é importante você passar essa sua visão inicial, né? Porque a CPRE já é um desafio, independente, é um procedimento. E aí você nos desse essa visão, né? De um pioneirismo que foi você, depois você vai falar, eu sei que você foi para fora. Então, começa nos explicando como foi esse caminho até chegar hoje. Ok, bom, eu fiz a minha residência em gastroenterologia e endoscopia digestiva lá na Universidade Federal do Paraná e tive como exemplo o Dr. Pisani, Júlio César Pisani, que fazia CPRE, foi um desbravador lá no Paraná, e com o Dr. Olival Ronaldo Leitão também. E desde o começo da minha residência, eu já me encantei com os procedimentos mais invasivos e devo dizer que a CPRE, por ter uma ação imediata, terapêutica, resolutiva, e a gente vê um resultado para os pacientes, isso já me encantou. Tive oportunidade, naquela época, durante um congresso que ocorreu lá em Curitiba, conhecer o Dr. Michel Kremer, que foi um grande endoscopista especializado em CPRE, e a postura dele, isso já me chamou a atenção. Devo dizer que nunca senti nenhuma barreira pelo gênero. Não foi fácil chegar a CPRE, mas não senti uma barreira pelo gênero. Mas não foi possível? Não foi impossível de maneira alguma. Eu acho que o importante, Raquel, que naquela época era difícil para todos. Sim, para todos os endoscopistas, porque nós não tínhamos um volume de treinamento para fazer CPRE, exceto provavelmente em São Paulo. No restante do Brasil não havia um local com um volume grande, uma cultura, né? De ensinar, haviam poucos endoscopistas, e também em relação a mulheres fazendo CPRE, eu também desconhecia, mas eu nunca pensei nisso como o fator que me levou a buscar a CPRE, e sim porque eu achei um procedimento muito bacana, acho até hoje. Então, nessa oportunidade eu já pensei, quero aprender, vou ter que aprender em outro local. Eu queria um local que tivesse volume muito grande, e tive o aceite no serviço da Bélgica, lá em Bruxelas, no Hospital Erasme, onde eu fiquei 1 ano e meio, e lá o volume de CPRE naquela época, por dia, era 6, 8 CPREs, e eles eram voltados para o ensino. Então,
naquela época, e acredito ainda hoje, se você se propõe a aprender, eles estão abertos a ensinar. Então, eu tive essa oportunidade maravilhosa de ver grandes professores com interesse em passar o conhecimento. Era pertinho ali da França, a gente de tempo em tempo ia acompanhar o professor Ligori, mas eu tive a minha formação voltada principalmente para a doença pancreática, que é um centro de referência lá, Bruxelas bebe que muito. É mais um desafio, né? Ou seja, fazer CPRE e ainda fazer doença pancreática, então é mais um desafio, né, Eu Raquel? acho que porque realmente, como nós não tínhamos isso no nosso meio, me chamou muito a atenção. E me chamou mais atenção ainda o fato de não ter uma especialização voltada para isso. Então eu fiquei lá e quando eu voltei novamente para os jovens, você ter uma vontade de fazer qualquer coisa, você tem que persistir. Eu não vejo que haja uma barreira de você chegar. Eu tive grandes professores que me ajudaram e abriram portas e que me incentivaram, sem dúvida, entre eles o Luiz Felipe Paula Soares, o próprio Dr. Pisani, que me estimularam logo que eu voltei, a doutora Eloá Morsoleto também, que na época era uma, e é até hoje, mulher na endoscopia, embora o foco dela é voltado para a colonoscopia, e esse incentivo foi fundamental. Então, acho que quem tem oportunidade de aprender tem que ter também a visão de ensinar. Isso é muito importante para o ser humano em todas as áreas de conhecimento, inclusive na endoscopia. E eu, assim, falando um pouquinho do lado pessoal, né, Raquel? Assim, esse desafio que você buscou de fazer a CPRE em Curitiba, depois você ir para a Bélgica, em momento algum atrapalhou sua vida pessoal? Você casou, teve filho? Eu acho que isso é importante. Principalmente, nós estamos hoje no mês da mulher, né, 8 de março. Eu acho que nosso bate-papo é fundamental para as ouvintes, e para os ouvintes também, né? Para os dois. Mas eu acho que é importante as pessoas ouvirem de você que, em momento algum, a radiação... De jeito nenhum. Casamento, filhos, foi algum que a CPRE foi um desafio para isso? Não. É uma questão de organização. Como tudo na vida. Como tudo, exatamente. Então, você se prepara. Eu tive um excelente exemplo lá na Bélgica, que tinha uma mulher no grupo, e ela me contou, ela teve filhos, inclusive fazendo CPRE, ela se organizava. Eu tenho duas... Não deixou de fazer. Não, eu também não deixei de fazer. Isso é importante. Não deixei, seguir todas as orientações de precaução. Eu me lembro bem, eu tenho filhas gêmeas, né? Eu também, nós dois. Exato, eu tive uma gravidez super tranquila, nenhum problema, minhas filhas são saudáveis, estão ótimas, e eu acho bacana os filhos nossos verem que nós podemos ter uma vida normal e trabalhar. Isso é fundamental para a mulher, para o homem. É claro que precisa uma organização. Você precisa saber, no caso da CPRE, dos riscos e das precauções que você deve fazer. Eu me lembro bem que nos primeiros 3 meses de gestação, eu era a única médica que fazia CPRE em 2 hospitais lá. Então, imagine a situação, né? De gêmeos, né? De gêmeos. Era uma gravidez. Isso. Então, a exemplo da minha colega, eu usava 2 blusas de chumbo, eu não usava, eu fazia só escopia e eu tinha uma equipe que me ajudou bastante. Muitas vezes eu deixava o endoscópio, eu ia para a salinha, olhava a imagem, examinava, voltava e ia escolhendo a dedo as situações, né? É uma questão de organização, né? Isso em tudo, até na época que você vai ampliar seus estudos, que você quer fazer um mestrado, um doutorado, você tem que saber conciliar. Isso não é impossível, não. Você
pode ter a felicidade de ter uma família, que é uma felicidade, que provavelmente, para mim, é a minha prioridade, e ter uma carreira sólida, fazer o que você quer, né? Eu ouvi um comentário de um colega que muitas mulheres que são hábeis até em CPRE acabam deixando pela dificuldade de horário na realização das CPRS. Parece que em alguns locais sobra horários noturnos, e aí quando você tem crianças pequenas, então eu acredito que exista alguns locais com maior dificuldade, mas não é impossível. Você precisa ter primeiro um bom parceiro que mas te a dificuldade, apoie, né? desses locais, né, Raquel, Os ele locais. não é homem-mulher. Exato. Ele não é de gênero. Não é da Ele mulher. vai ser para qualquer um. E hoje o homem também precisa estar presente na formação dos filhos o tempo todo, né? Não hoje, sempre. Sempre, né? É que eu acho que assim, isso que você colocou, e eu acho que uma coisa importante que eu queria que você comentasse, que você já começou a falar. O que você acha? Por que há uma desistência, né? Até estatística, a gente que lida com residência, com fellow, com aluno, a gente vê, hoje está mudando um pouco porque tem muito mais mulher inserida no meio médico, mas você vê hoje a terapêutica endoscópica, porque nós somos do tempo que a CPRE que era terapêutica. Hoje é ISD, então eu até acho que existe uma concorrência que pode modificar a escolha de fazer CPRE. Mas vamos só falar e esquecer que existe outro. O porquê dessa desistência, às vezes desse abandono, que você não teve? Por isso que eu acho que você é uma pessoa que tem um marco. Né? Porque, não estou dizendo assim, eu sei que tem um lado intrínseco, mas existem outras situações que a gente vê que o aluno ele se empolga, ele segue a gente, ele quer ir no sábado, no domingo, e depois... se você visualiza alguma coisa. É difícil saber exatamente, até é uma questão que eu gostaria de levantar no nosso grupo brasileiro. Eu sei que nós temos entre 60 a 70 mulheres no Brasil fazendo CPRE. Esse é um dado muito demográfico, muito importante que você está trazendo. Mas não é um dado exato. Provavelmente 50 em São Paulo. Exato. Nós temos, com certeza, uma distribuição muito, muito variável em todo o Brasil. Alguns fatores, eu imagino que contribuam para isso. Como eu falei, o fato de você não ter modelos femininos fazendo CPRE, isso pode ser um fator. Essa interpretação que não vai ser possível ter uma gestação saudável, e aí você para durante o período da gestação. Eu tenho uma colega que até fez também o treinamento na Bélgica, ela não fazia durante a gestação e não viu problema algum, porque ela tinha um grupo maior que podia substituir. Mas eu acho que os fatores são essa ideia de que é impossível conciliar a vida familiar com a realização desse procedimento, eventualmente a visão de que é um exame fisicamente pesado. Eu diria que não é mais pesado do que uma malhação hoje na academia, e diria até que a CPRE é um exame muito mais de delicadeza e precisão do que força. Sutileza, exatamente. Sutileza. É claro que você tem que ter um condicionamento físico, como em outras áreas, com a expertise, os exames se tornam rápidos. E aí, o desenvolvimento, né, Raquel? Também. Hoje os devices, os materiais. A liberação de próteses rapidamente. Então, a própria escopia, né? Mudou a radioscopia hoje, né? Muito. A gente tem aparelhos portáteis menores, né? Então, o jovem que está pretendendo, ele
deveria olhar com outros olhos. Eu acho que essa conversa serve até para isso, para estimular os jovens rapazes, as moças, que veem como um desafio físico, um desafio de vida, que não é. Não é, não. Eu sou a testemunha viva disso. Eu sei de outras pessoas que também trilharam isso, né? Então, esse estímulo, e também acho que trazermos mulheres para áreas de chefia, de exposição, tem sido o estímulo da SOBED, eu tenho visto isso, vai ampliar com certeza essa vocação para a CPRE que está dentro dos endoscopistas terapêuticos. Você citou, que a gente estava aqui no nosso bate-papo antes de entrar ao vivo, no ar, sobre o trabalho da Coreia. Ah, sim. Recentemente eu li uma publicação, acho que foi de 2021, onde eles levantaram se havia ou não diferença de gênero na realização de exames invasivos e inclusive CPRE. E interessante que lá, como aqui deve ser também, 5 a 6% somente das associadas de endoscopia fazem CPRE. Então, e pensando que na medicina o número das mulheres está cada vez maior, já ultrapassamos a metade dos formandos são mulheres, você fica imaginando que ainda há, para a maioria, uma visão equivocada para não realizar CPRE. Não só CPRE, como procedimento terapêutico. Entre as mulheres que fazem endoscopia terapêutica, uns 30%, isso na Coreia, fazem CPRE. Já nos homens que fazem procedimento terapêutico, isso é 55% a 60%. Então, acaba havendo, mesmo naquelas que se propõem a fazer exames terapêuticos, ainda há uma restrição em relação à CPRE. Eu digo isso na ecoendoscopia. Você vê na ecoendoscopia, você tem uma gama de mulheres fazendo, mas não fazem tanta terapêutica avançada. Só fazem um diagnóstico. Se você for ver o mundo todo, você vê que é sempre os mesmos autores, você vê que não tem, que só fazem diagnóstico. Uhum. Eu imagino que tem mais fatores do que eu consigo enxergar. Não, né? Lógico, mas eu acho que é ponto que a gente tem que chamar a atenção, que é esse desafio que a gente propôs para você, é exatamente esse desenvolvimento e hoje é para quebrar essa barreira cultural, né? Perfeito, é cultural, isso mesmo. Isso é cultural. A mulher não fazer CPRE é cultural. Ou não fazer terapêutica. Uhum. O que eu vejo que o ISD está ganhando. As mulheres estão entrando muito mais. Eu vejo verdade. isso lá no Rio. Lá no Rio eu vejo que existem até mais mulheres fazendo ISD do que homens. E é interessante agora das diferenças entre homens e mulheres, isso é o que essa literatura levanta, é que, apesar da mulher ter um número menor, quando ela se propõe a fazer, ela tem algumas vantagens. Muito mais vantagens. Exato. Desde a persistência, isso é fato. Fato. Né? A persistência, a facilidade de comunicação entre a equipe, a empatia que a mulher em geral tem, não desmerecendo os homens, não, porque eu felizmente tenho colegas que trabalham comigo que são sensacionais, mas é uma característica da mulher, eu acho que ela desenvolve isso, então são vantagens, sem dúvida, esse lado de empatia, de relacionamento humano, traz benefício. E persistência, paciência, resiliência, dedicação. Que são muito importantes para você crescer e alcançar uma expertise em qualquer área, em especial na terapêutica endoscópica. Raquel, vamos terminar nosso bate-papo, senão eu fico aqui porque eu acho que é um assunto muito relevante, não só nos dias atuais, mas eu acho que nós que fazemos CPRE é uma coisa que eu sinto falta, né? De ter mais colegas, né, com a gente, né?
e não ser uma coisa totalmente clube do bolinha, né, se eu posso dizer, né? Nós que somos mais antigos. E você teria truques, tips para o desafio da CPRE na mulher? Eu sei que é uma coisa só ideológica, se a gente tem que melhorar o ensinamento, formar uma formação de treinamento geral. Mas você daria algum tips ou truques para a gente? Então, a CPRE é um procedimento complexo, sem dúvida alguma, que requer um tempo de aprendizado maior do que muitas áreas na endoscopia terapêutica. Então, a primeira dica que eu daria é persistência. É difícil, mas a repetição, o resiliência que você falou. Isso vai dar tempo. Outra coisa muito importante que eu vejo às vezes que falta nos estudantes de endoscopia é a imersão no procedimento. Isso quer dizer acompanhar o máximo, número maior de exames, inclusive das imagens, porque muitos são focados na parte somente endoscópica, né, de cateterizar, de fazer a papilotomia. Eu sempre digo, cateterizar é muito mais difícil do que fazer papilotomia. Papilotomia tem um maior risco, mas tecnicamente é mais fácil do que um cateterismo bem feito. Então, mas na CPRE, você precisa ter um conhecimento de imagem radiológico bom, grande, muito bom. Então, o estudo, você entrar em imersão mesmo, Desculpa estar ali. te interromper, e hoje mudou, que antigamente a gente só precisava saber a colangiografia, agora a gente tem que saber a ressonância, a tomografia. Ecoendo, inclusive, você precisa ter esse conhecimento até para ter uma boa indicação, não se meter em fria, que a gente diz, saber o momento de dizer não tem indicação, né? Então, as minhas dicas seriam de insistir, leva tempo, mas assim que paciência, é bom. Né? Paciência, não é de uma hora para outra, é um equívoco muito grande imaginar que você... Caminho longo, né? É um caminho longo, mas vale muito a pena. Eu sou apaixonada. Por isso é daqui. Muito legal. Uhum. Raquel, eu não tenho palavras e agradecimento. Para mim foi emocionante estar aqui com você. Foi um desafio conversar com você, porque eu sei que você é uma pessoa especial. Muito especial. Quem acompanha a sua trajetória e dentro da SOBED ter aceitado o desafio, mas você é uma pessoa diferencial e eu acho que é importante quem vai nos ouvir ouvir com carinho e atenção o que você foi dito. Muito obrigado. Sem palavras, como direção, amigo, de você dispor desse seu tempo hoje. E se você quiser fazer considerações, o que você termina esse nosso bate-papo. Muito obrigado. Poxa, Djalma, eu que agradeço, a emoção é toda minha, é uma honra. Eu me lembro no dia que você comunicou que eu seria a coordenadora desse núcleo, eu vi colegas jovens vindo emocionados dizer, puxa, mais uma mulher, né? Não que esse seja o ponto, né? Mas eu acho que isso vai estimular muitas jovens, e é esse também o nosso objetivo, mas eu agradeço imensamente essa oportunidade e espero corresponder a toda essa expectativa de você e da sociedade. Obrigado.